Então, neste processo 508, 33, 60 e 51, depoimento do senhor Júlio Gerim de Almeida Camargo. Senhor Júlio, o senhor foi chamado como testemunho nesse processo. Na condição de testemunho, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Eu vou lhe advertir por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Tem conhecimento que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Isso daí significa que mesmo em relação a fatos que levem à sua incriminação, o senhor é obrigado a responder. Então, o senhor não tem opção de não responder nesses casos. Isso está previsto lá no acordo de colaboração. Com essas advertências, palavra do Ministério Público. Boa tarde, senhor Júlio. Boa tarde. Qual é o seu ramo de atividade? Consultoria e assessoria. O senhor é titular de empresas? Sou também. titular de 3 empresas. Quais empresas? Auguri, Piemonte e Treviso. O que essas empresas fazem? Assessoria e consultoria empresarial. Tá. Qual é a sua relação com o senhor Augusto Ribeiro? Bom, na verdade tive 2 relações com ele. A primeira como consultor, fizemos um trabalho junto no projeto da Repar, aqui no Paraná, e nessa atividade trabalhei como consultor da CETAL. Consultor financeiro ou de consultor projetos? Empresarial. Empresarial, tá. Empresarial. Trabalhei com ele na CETAL Óleo e Gás. E eu também, como consultor, minha principal atividade na área de construção foi sempre ser consultor da Toyo Japão. A CETAL Óleo e Gás foi o primeiro parceiro aqui no Brasil da Toyo Japão, e fizemos o primeiro projeto juntos, que foi o projeto Cabiúnas. Naquele momento, o Augusto Mendonça já era titular da CETAL Óleo e Gás, então fomos parceiros nesse projeto. Qual que foi esse ano? 2001. 2001. Esse foi o primeiro projeto que o senhor participou no âmbito Petrobras? Ou não? No âmbito Petrobras, na área de engenharia, sim. Anteriormente eu trabalhava mais na parte de equipamentos. Mas com Petrobras também? Petrobras também. As nossas empresas, a mais velha é a Treviso, tem 31 anos de atividade, e talvez a mais novinha tenha 20 anos. Tá. Então, como dizia, o Augusto, então, a partir desse contato de Cabiúnas, anteriormente já era nosso cliente na parte de equipamentos, eu representava a Pirelli Cabos, e a PEN Engenharia, da qual ele era titular, e também a CETAL Óleo e Gás eram meus clientes, e depois acabamos também sendo parceiros na parte de engenharia. E depois, na continuidade, agora já recentemente, no ano de 2012, a Toyo Japão, como filosofia, resolveu crescer aqui no Brasil mais rapidamente e pediu que eu fizesse aproximação com uma empresa brasileira que tivesse capacitação técnica, basicamente, com todos os certificados, para poder participar do mercado nacional com mais intensidade, visto que um dos requisitos básicos da Petrobras é que a empresa fosse brasileira. Eu me aproximei, então, da CETAL Óleo e Gás, e daí criou-se a empresa Toyo CETAL, da qual eu fui, nos primeiros momentos, membro do conselho diretivo e consultivo, e depois, por força da Operação Lava Jato, de comum acordo, acabei me retirando do conselho, e hoje em dia trabalho na qualidade de consultor. Tá. Esse seu relacionamento com a empresa CETAL, com o senhor Augusto, o senhor de alguma forma fazia ou intermediava o pagamento de vantagens devidas a funcionários da Petrobras? Sim, na parte fiz isso em 2 vezes onde tivemos parcerias. Onde estava a Toyo Japão, a OAS
e a Cetal Origás, que foi no projeto Ecovap, onde eu fiz o repasse de propinas para a parte de abastecimento e para a parte de engenharia. O senhor pode detalhar esses pagamentos, como foi feito, se foram utilizadas empresas, quanto e períodos e vezes? Pois não, isso aí deve ter sido mais ou menos no ano de 2006. Os valores, mais ou menos 7,5 milhões para a área de engenharia, 7,5 milhões para a área de abastecimento. Para a parte de abastecimento, sempre meu contato para liquidação era o senhor Alberto Youssef, e dali juntos, em conjunto, nós organizávamos um cronograma de pagamento para contemplar a área de abastecimento. E na parte de engenharia, eu me relacionava na parte de liquidação para determinar o cronograma e como fazê-lo com o senhor Pedro Barusco. Tá. O senhor sabe dizer se esses 7,5 milhões mais 7,5 milhões, como se chegou a esses valores, isso era um percentual do contrato? Eram negociações, eu já disse em outro depoimento, havia um número nominal de 1% para cada área. Porém, isso aí era negociável, flexível, e se chegavam a esses valores de comum acordo. Tá. Os valores que o senhor intermediou para a diretoria de abastecimento, o senhor disse que foi Alberto Youssef, mas o senhor sabe dizer exatamente como foi feito esse pagamento, por intermédio de empresas ou quais empresas, se for o caso? Foi geralmente para o senhor Alberto Youssef, através das minhas empresas. Elas tinham origem da receita reconhecida, os impostos pagos, eram feitos remessas através do Banco Central para o exterior, e uma parte dessas remessas iam para aplicações da empresa normais, e uma parte se destinava a pagamentos de propina. Então, dessas contas do exterior, que já entreguei ao Ministério Público, através dessa conta eram feitos os pagamentos ao senhor Alberto Youssef. Eram utilizadas as empresas MO, Rigidez, RCI, no Brasil? Não, eu só utilizei uma das empresas, que foi a GFD, aí para contemplar uma operação das sondas de perfuração, que eu tinha um valor em atraso, e a maneira que se achou-se para resolver esse atraso no pagamento foi através da empresa GFD, onde as 3 empresas fizeram aportes na GFD como investimentos em empreendimentos imobiliários. Tá. No exterior, as suas empresas pagavam a empresas do Alberto Youssef? Eu não entendi como é que se fazia isso, ou diretamente aos diretores? Não, na parte de abastecimento, eram empresas indicadas pelo senhor Alberto Youssef, e na parte de engenharia também empresas ou offshores indicadas pelo seu Pedro Barusco, na maioria das vezes, com poucas vezes que o senhor Renato Duque procedeu dessa maneira, mas a parte operacional diria que era mais do seu Pedro Barusco do que do Dr. Renato Duque. Mas havia pagamentos diretamente a contas de titularidade de diretores ou gerentes ou empregados da Petrobras? Não. Vamos dizer, em nome deles, não, sempre nomes de offshore, cujos beneficiários eu não sabia quem eram. No caso, eu identifiquei uma conta só, que era do seu Renato Duque, porque eu auxiliei na abertura da conta, no mesmo banco onde eu tinha conta, e houve uma transferência da minha conta para a conta dele. Então eu identifiquei esse depósito e informei isso ao Ministério Público e à Polícia Federal. O senhor informou o senhor falou em 2 contratos da Cetal, em que houve esse pagamento. Sim, o outro foi aqui na Repar, um consórcio junto com a Mendes Júnior e a MPE, onde eu trabalhei em conjunto com a Cetal desde a formação
da idealização de quem seriam os parceiros ideais, visto que o mercado naquele momento era um mercado aquecido. Então, algumas empresas estavam com a carteira já terrivelmente assodadas. Então, eu, junto com o Augusto, não tive nenhuma interface nem com a Mendes Júnior, nem com a MPE. Meu contato foi sempre com o Dr. Augusto Mendonça, e dali nós desenvolvemos quem seriam os parceiros, como apresentar a proposta, qual é o escopo. Então, fiz toda essa assessoria nesse contrato da consórcio Interpar, que era para atender a Repar. Tá bom. E o senhor sabe dizer a origem ou a razão desses pagamentos de propina? A razão? Foi um pedido do Augusto, foi um pedido dos diretores, o senhor sabe dizer... Não, eu também no meu depoimento já havia dito isso, que quando eu fazia os meus contratos, eu calculava o valor da propina como um custo meu. E quando eu negociava o montante do contrato, eu considerava a propina, mais evidentemente os custos que esse contrato gerava, e determinávamos de comum acordo um montante do meu contrato. Mas por que o senhor fazia esses pagamentos de vantagem devida? Porque se não fizesse, não obteria os contratos. Tá, o senhor diz em relação às duas áreas. As duas áreas. Tá. Como é que o senhor acha que eles poderiam não... o que eles poderiam fazer para não obter os contratos, usando sua expressão? Olha, doutora, o que eles poderiam fazer para não obter o contrato é uma coisa que eu nem pensei, porque já era uma sistemática já institucionalizada e um compromisso de confiança entre as partes, né? Agora, o que eu poderia lhe dizer é o seguinte: se o senhor começasse a não cumprir, né, o senhor não teria chance em outros contratos, né? E possivelmente nesse contrato que o senhor obteve, né, as coisas também não andariam tão bem como deveriam andar. E eu já disse aqui também que nunca obtive nenhuma vantagem extraordinária nessas negociações, né? Eu obtive vantagem de ter um bom relacionamento, de ter respostas no tempo e na hora que pedi, mas a nível de preço ou de condições extraordinárias, nunca me senti privilegiado quanto a isso. O senhor disse que era um compromisso institucionalizado, a sua expressão. Isso. O senhor tem conhecimento sobre quando começou esse compromisso? Em relação, por exemplo, a CETAL? Eu não vou dizer quanto a CETAL, vou dizer quanto a Toio, né? Isso aí começou o primeiro compromisso no projeto da Revap e logo depois no projeto Cabiunas 2 foi o primeiro, vamos dizer, contato que eu tive especificamente sobre esse assunto. Contato com a área de abastecimento, o Dr. Paulo Roberto. Foi com ele diretamente? Com ele diretamente, e também na época com o Dr. Janene também. E na área de engenharia com o Dr. Duque e com o Dr. Barusco. O senhor tem conhecimento sobre uma divisão de obras pelas grandes empresas que mantinham contratos com a Petrobras? Não tenho conhecimento. Tá. O senhor fez esse tipo de pagamento em relação a alguma outra empresa que mantinha contratos com a Petrobras? Sim, eu fiz. Eu tive nossas empresas tiveram contrato basicamente com a Toyo Japão, Cetal Aligás, Camargo Correia. Tá. Basicamente dentro da seguinte filosofia: quando a Toyo Japão, por exemplo, no projeto Repar, ela não teve nenhum contrato.
Então, nesse caso, eu estava disponibilizado ao mercado para poder oferecer o trabalho das nossas empresas às outras empresas do mercado. Tá. O senhor não tem conhecimento se a empresa Cetal foi beneficiada em determinada licitação, qualquer licitação, por não ter que competir com as demais empresas para determinada. Nunca tive um... Bom. O senhor tem alguma relação com a Galvão Engenharia? Não. O senhor Ayrton Medeiros Fonseca, o senhor conhece? Quem? Ayrton Medeiros Fonseca. Sim, conheço ele da época que ele trabalhava na Camargo Correia. Na Galvão Engenharia nunca tivemos oportunidade de fazermos nenhum negócio juntos. De que forma esse negócio de quando ele trabalhava na empresa Camargo Correia, o senhor se recorda do período? Ele trabalhou na época das obras de gasoduto, basicamente acho que foi do gasoduto Norte e Nordeste, Catupilar, deve ter sido no ano 2004, 2005, se não me falha a memória. Essa é uma daquelas obras que o senhor mencionou que também operacionalizou pagamentos para Camargo Correia? Não houve pagamento. O senhor Jean Alberto Lucha Castro? Não conheço. O senhor Eduardo de Queiroz Galvão? Não conheço. E o Dario de Queiroz Galvão? Não conheço. Acho que eu estou satisfeito com isso. Certo, na mesa, os defensores. Boa tarde, seu Júlio. Só para esclarecer, quando o senhor fala Cetal Óleo e Gás, é a empresa SOG? SOG. Essa empresa, ela é uma sucessora da Cetal anterior, é uma empresa nova, o senhor tem conhecimento disso? Olha, no primeiro consórcio que ela participou conosco, que foi em Cabiúnas... Que ano é isso, por favor? 2001. Eu acho que não era Cetal Óleo e Gás. Acho que era Cetal Engenharia. Não acredito que sim. Já por exemplo, na Ecovap, no projeto da Revap, quase que com certeza já era Cetal Óleo e Gás. E quando é esse segundo projeto? 2006. 2006. O senhor mencionou, eu acho que o senhor tem um relacionamento com o senhor Augusto anterior a esses dois contratos, é isso? Porque o senhor já prestava assessoria em outras áreas. Isso mesmo. O senhor se considera uma pessoa próxima dele? Me considero. Amigo, janta juntos, sai, viaja juntos, mulheres? Não. Tem relevância, Vossa Excelência, só para... Não. Eu só queria saber... Nós temos um contato, desculpe interrompê-lo, mas temos um contato profissional muito constante, porque hoje em dia, até ano passado, sabe que essas obras, esses consórcios, são problemas diários que a gente se reunia diariamente. E recentemente, agora, com o evento Atoio Cetal, eu diria que fiquei até mais próximo, fui colega dele no conselho, e hoje em dia, ainda como consultor, nós defendemos, de certa maneira, a mesma bandeira. E o senhor Augusto, dentro desse contexto, nunca mencionou para o senhor a existência de um clube, em 2006 principalmente, quando vocês tinham essa licitação? Olha, não precisa se preocupar, temos um clube, a gente vai conseguir ganhar, não vai conseguir ganhar, tem que falar com o Paulo, o Paulo vai nos procurar, o Janene, nunca. A senhora sabe que nunca, senhora, mas a senhora sabe que eu nunca me preocupei com essa parte, porque o embrião do meu trabalho, como disse, começou com a Toyo Japão. Então, a Toyo Japão veio para o Brasil trazendo pacotes financeiros, chamavam-se Project Finance, pelos quais
traziam dinheiro japonês barato à Petrobras, e como Japanese Flavor, era exigida a presença de uma empresa japonesa e, portanto, a Toyo, que vinha e se consorciava. Essa escolha das empresas consorciadas sempre era uma escolha feita pela Petrobras junto com a Toyo, atendendo as qualificações técnicas e financeiras. De maneira que, nessa primeira parte, então, eu não havia para mim nem interesse em saber. E a segunda parte, eu não participava, eu não era um executivo, eu era um consultor. A pergunta era mais simples, só para eu entender. Ele nunca comentou com o senhor da existência de um clube, é essa a resposta? Essa é a resposta. Tá certo, muito obrigada. Imagine. Mais alguma pergunta? Não, mais nada, excelência, obrigada. Os demais defensores têm indagações? Indagações também bastante pontuais, excelência. Boa tarde, doutor Júnior. Boa tarde. Pela defesa de Alberto Youssef, o senhor mencionou, no seu termo de colaboração número 4, o senhor se referiu a Alberto Youssef com uma expressão de que ele seria um mero leva e traz. O senhor já confirmou isso em outras audiências aqui em juízo, mas nesta ação penal eu gostaria de saber, o senhor confirma essa afirmação? Confirmo. Tá. Existe uma outra questão, doutor Júlio, que eu gostaria de esclarecer, já perguntei agora há pouco para o doutor Augusto também, para que a gente possa compreender como era o funcionamento desse esquema de corrupção no âmbito das diretorias. O senhor mencionou que José Janene seria o interlocutor, em nome do Partido Progressista, de Paulo Roberto Costa perante os empreiteiros. A pergunta que eu faço as outras diretorias de Renato Duque e Pedro Barusco tinham um interlocutor político também ou não? Não que eu soubesse. A minha conversa sempre foi o doutor Duque e o doutor Pedro Barusco, conversa absolutamente sobre o desenvolvimento do projeto. Quando o senhor tratava, então, só para eu entender, quando o senhor era para tratar... Doutor, se o senhor me permitir, pois não. Eu nunca me referi ao doutor Janene como colaboração para o Partido Progressista. Sim. Eu me referi ao doutor Janene como uma pessoa que se apresentou e disse o seguinte: olha, eu nomeei o doutor Paulo Roberto. Perfeito. Agora, o resto eu não gostaria de afirmar. Não, perfeito. Nem é a minha intenção aqui partidarizar a pergunta. Não é isso. Mas é tão somente para esclarecer. Quando o senhor tratava a respeito de Paulo Roberto Costa, era com o doutor Janene, mas com Pedro Barusco e Renato Duque não havia um interlocutor. O senhor tratava diretamente com eles? Exatamente. Nunca nenhum político se apresentou em nome deles para o senhor? Não, nunca nenhum político se apresentou em nome deles. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Outros têm perguntas? Só um esclarecimento do juiz, não sei se ficou claro. O senhor fazia então uma ponte, uma intermediação entre a empresa e a Petrobras para esses contratos? Exato. Em quantas dessas intermediações o senhor acabou negociando esse pagamento de propina para os diretores? Eu acho que foram 6 contratos. E nesses 6 contratos houve... Oi? Desculpe, excelência. Não obrigatoriamente 6 contratos foram com a área de abastecimento e engenharia. Tiveram alguns deles que foram só engenharia, nunca só abastecimento, então tem abastecimento e engenharia ou só engenharia. E nesses 6 contratos houve acerto de propina? Houve acerto de propina. Era uma praxe pagamento de propina, esses diretores? Era a regra do jogo. Mas o senhor tem conhecimento se outras empresas também pagavam? Eu diria para o senhor que era a regra do jogo. Até li o depoimento do doutor Barusco, ele disse que era uma coisa endêmica e institucionalizada. Mas pelo que o senhor sabia na época, o senhor tem conhecimento se outras empresas também pagavam? Eu acredito que pagavam, né? Eram coisas que a gente não comentava um com o outro, porque evidentemente eram segredos de cada empresa, né?
O senhor encarava esses pagamentos com naturalidade? Sim, era a regra do jogo. Se eu quisesse ter sucesso, e a minha atividade era obter sucesso aos meus clientes, era obrigatório o pagamento das propinas. Esclarecimento só, então declaro encerrado o depoimento do senhor.